Olá pessoal, fique comigo hoje porque se você não conhece nada sobre Castro Alves, hoje você vai saber um pouquinho mais sobre ele a partir da leitura do ABC de Castro Alves, né, que é o nosso sétimo livro aqui para o projeto do Bodega do Amado. Seguindo nosso projeto de leitura do Jorge Amado, né, esse é o nosso sétimo livro, ele foi escrito em 1941 e eu nunca, assim, um básico que eu sabia sobre Castro Alves era apenas que ele era um poeta, que ele defendia, né, o abolicionismo, ou seja, ele era contra a escravatura daquela época, trazia muitos poemas com a temática sobre liberdade e que tinha morrido muito cedo. Fora isso, nada mais. E foi então com a leitura desse livro aqui de Jorge Amado, que é uma biografia romanceada, digamos assim, foi então que eu descobri um pouquinho mais sobre esse poeta tão aclamado, esse baiano nordestino, e que fez muito barulho ali na década de 30, de 20 e 30, no Brasil dessa época. Mas por que, né, que o nome do livro se chama ABC de Castro Alves? ABC é uma temática que o Jorge Amado comentou já sobre isso e já usou esse termo lá em Jubiabá. Quem quiser saber um pouco mais sobre esse livro é só procurar o nosso vídeo lá na guia do nosso perfil, né? Tem a guia lá que todos os livros que já rolaram aqui, as resenhas e os comentários aqui nesse projeto. Então é só ir lá conferir, porque lá em Jubiabá, o Negro Balduino, ele fala muito sobre o ABC. E o ABC nada mais é do que aquele cancioneiro, né? Aquelas canções meio que folhetinescas, em que vai tratar algo meio como se fosse um cordel realmente, né, com rimas, com verso e tudo mais, são textos versados em estrofe e tudo mais, para poder tratar sobre figuras folclóricas, históricas ou coisas que aconteceram, né, que marcaram a época. E é isso aqui que o Jorge Amado vai fazer aqui em ABC de Castro Alves. Então, cada capítulo do livro, deixa eu mostrar para vocês, ele vai trazer realmente o início, uma letra do alfabeto, né, A, B, C, para poder trazer esses capítulos sobre a história do Castro Alves, né? Então ele monta essa ideia do ABC, daquela parte mais folhetinesca, de narrar uma aventura, traz aquilo então para poder então estruturar esse livro aqui, né? Então cada capítulo vai ser uma letra do alfabeto e vai tratar ali sobre um assunto da vida de Castro Alves. E esse livro aqui, como eu falei, é uma biografia romanceada, ou seja, então o Jorge Amado ele vai tratar sobre a vida do Castro Alves usando as biografias que ele leu, né, de autores muito consagrados da época. No final tem até uma bibliografia, né, tem até um apêndice só com esses autores que ele usou como referência. E também vai usar aquela forma bem romanceada que ele gosta de fazer nos seus romances, né? Cheio de floreios, de exaltações e de tudo mais, né? Ele vai realmente tratar esse livro como uma grande exaltação para o poeta que ele sempre gostou, né? Porque Jorge Amado e Castro Alves tinham várias ligações. Primeiro porque ambos são baianos, segundo também porque eles falam muito sobre a questão da liberdade e aqui então como a questão da revolução, como eu falei, sempre falo aqui, para levar a algo, né, ou chegar em algum local. Então o livro ele é narrado em primeira pessoa, ele vai contar uma história como se fosse para alguém, então ele está contando para uma pessoa que ele vai chamar aqui na história sempre de minha amiga ou minha negra. Então a gente vai acompanhar então desde a infância de Castro Alves, né? Não da infância, mas até mesmo de alguns parentes anteriores de Castro Alves, como os seus avós, seus pais, alguns tios. Então até chegar então ao final da vida de Castro Alves e toda a repercussão que as suas poesias e as suas obras tiveram para o Brasil. Mas como eu falei, né, a grande base aqui desse livro é essa grande exaltação que o Jorge Amado faz pelo seu grande poeta que foi Castro Alves, construindo, né, todo esse enredo, toda a história dele com base principalmente nos seus poemas. Então, se um poema traz como temática a liberdade, então ele vai tratar ali de encaixar esse tema na vida do Castro Alves. Se traz sobre, sei lá, um amor, um romance, então ele vai trazer essa temática para poder explicar sobre a vida do Castro Alves. E assim ele vai puxando essas temáticas, né, da sua poesia, dessas punções, né, que o Castro Alves teve, para poder então ser o fio condutor para poder contar aqui essa historinha.
Para começar, é muito curioso ler sobre Castro Alves, porque a gente percebe então e começa a entender, né, as figuras que rodeavam essa figura histórica e as pessoas também que inspiraram muito a vida de Castro Alves. Ele vai trazer alguns exemplos aqui, e o grande principal, assim, a história começa contando um pouquinho mais sobre como foi que a família do Castro Alves, que não era uma família rica, mas sim de boa vida, ali com várias terras e tudo mais, como essa família saiu do interior da Bahia e foi estão se dirigindo para a capital, Salvador, né, por um motivo X que vocês vão precisar ler, né, para poder entender o porquê. Mas os avós do Castro Alves, né, ali figuram muito como um grande principal para fazer com que o Castro Alves tenha aquela personalidade. Fora isso também, né, além dos seus pais e suas mães também, que são figuras muito importantes, o mais curioso que eu achei aqui é a figura de um tio. O tio dele era um pouco rebelde, digamos assim. Ele foi contra os costumes da época e acabou se relacionando com uma mulher que era casada, então isso foi uma grande polêmica para a época. E ele faz uma grande fuga para poder viver com essa paixão. E isso então foi uma grande inspiração, o mote principal ali do Castro Alves, para ele poder criar os seus romances sobre amor, né, sobre aquele amor impossível, aquela paixão ardente e tudo mais. Então esse tio, né, também traz essa figura ali romanesca, como também ele era muito revolucionário, então traz então essa linhagem sanguínea também do porquê o Castro Alves ser tão revolucionário e ter trazido essa punção ali, né, de estar sempre à frente dos movimentos de sua época. Outra também figura bastante importante aqui foi a criada, a ama, né, a ama de leite, digamos assim, do Castro Alves, que era essa negra que cuidava dele e que contava histórias sobre os escravos, histórias de negros perseguidos e lendas e tudo mais. E isso ficou também na cabeça do Castro Alves, né, e fermentou então para ele poder entender essa vida do negro, né, do escravizado, dos donos de escravo que castigavam, né, dos castigos que rolavam e tudo mais, assim também como essa imaginação, né, ali das lendas locais que vão permear também, né, nas obras de Castro Alves. E fora isso, logicamente, né, que as grandes figuras também para suas poesias, né, para a construção dessa poética de Castro Alves foram as suas paixões, que não foram poucas. Castro Alves, ali desde os seus, sei lá, 15, 16 anos até os 24, teve em torno de, sei lá, 8, 9 amantes. E isso é muito, né, para quem teve uma vida tão curta. Então foram essas paixões então que movimentaram e criaram essa paixão ardente, essas poesias, essas musas inspiradoras para ele escrever o que escreveu, né? Porque Castro Alves era bem danadinho. E como da época ali, na década de 20, as faculdades daquela época eram uma coisa bem etilizada, digamos assim, né? Só mesmo as pessoas de grande riqueza, né? Pessoas bem abastadas que conseguiam então ter acesso às faculdades. E a família de Castro Alves quis muito que ele conseguisse na carreira acadêmica, ele conseguiu isso, né? Ele cursou a faculdade de Direito em Salvador, mas também uma boa parte também foi em Recife, ali logo no início das grandes faculdades que estavam se formando nas capitais. Só que assim, a faculdade era meio que, além de ser um ofício para a sua época, né, assim, era o que ia formar o indivíduo, mas também eram os grandes centros de discussão do que acontecia na época. Então, tudo que tem de literatura, de movimento político, então acontecia então nesses centros acadêmicos que eram então as faculdades, né, os cursos. E é então ali, né, nesses meios literários que o Castro Alves consegue formar grandes amizades, né, e consegue formar sua opinião política e então percebe como o movimentar do Brasil daquela época, a questão da política local, né, que tinha todos os percalços, né, da época para poder trazer a melhoria para a população, né? Porque apesar de já ter acontecido a abolição da escravatura, mas ainda existia aquela escravidão meio que às cegas, né? Com muita precarização, né? Os negros ainda continuavam tendo todo aquele preconceito, ainda existia aqueles criados que viviam como escravos, né? Então, imagina ali o Brasil da década de 20, por aí como é que acontecia. Então, Castro Alves, e lembrando que é do século XX, tá? Não é da década de 20. Então, imagina então como era o Brasil naquela época. E Castro Alves então tinha esse pensamento de liberdade, né? Do indivíduo como ser único, né? E também para que as pessoas pudessem tomar a iniciativa para conseguir essa liberdade de forma própria, né? Com as próprias mãos.
Então, assim, quando ele escreve as suas primeiras poesias, ali bem jovem mesmo, com 16, 18 anos, ele conseguia recitar isso, né, ali nesses centros acadêmicos, nesses centros literários das faculdades, que ele viajava muito, né, de Recife e Salvador, então vivia nesses dois meios. Então era nos encontros mesmo, ali em palanques, em tribunas, né, que ele discursava ali em voz alta sua poesia, aclamando, e as pessoas então acabaram conhecendo, né, o quão poderoso eram suas palavras. Então com isso ele começou então a ser bastante reconhecido, né, a trazer fama, a ter essa, essa visão de ser um jovem ali pulsante, né, que trazia temas tão importantes, tão politizado, tão libertário, né, e às vezes também tão apaixonado. Então, também foi no teatro também, né, discursando ali nos teatros locais, que ele conheceu muita gente interessante, né, que criou esses movimentos da época, e também conheceu uma das suas grandes paixões, que foi a Eugênia Câmara, que era uma atriz ali, né, que vivia, era do Rio, da parte sul do país, ficava viajando para vários estados do Brasil. O Cachorros conhece essa pessoa, essa mulher, e acaba se apaixonando ali, ele muito novo, era um pouco mais experiente, e ela se torna então uma das suas grandes musas inspiradoras. E é nessa pulsão, enquanto ele vai crescendo ali, sendo reconhecido em todo o Brasil, já que ele também vai para o Rio de Janeiro, vai para São Paulo, várias figuras importantes ali recebem ele nesses locais, né, como até o próprio Machado de Assis, né, teve um encontro com ele e foi muito bem recebido por ele. Então, nesse grande apogeu ali da sua vida, tão curta, mas já grande assim, né, desse grande estrelato, ele escreve então o seu grande poema, que é o Navio Negreiro, que fala assim, uma temática muito forte sobre a vida dos escravizados, nessa vinda da África para o Brasil, onde ele descreve ali toda a vida dentro desse navio negreiro, né, que é esse navio escravista, né, que trazia de forma bastante desumanizada esses negros. Quem não conhece tem que parar e ler esse poema porque ele é espetacular e a gente se sente então dentro desse próprio navio ali em alto mar. Parem e vejam. Se vocês não conhecem, também tem uma música do Caetano Veloso, que ele canta um enxerto dessa música, além também, claro, de Maria Bethânia, que recita fabulosamente todo esse poema. E a gente acompanha então toda essa vida ali bastante. O Jorge Amado é bem fanboy, sabe, do Castro Alves, então ele vai exaltar, assim, chega até a ser um pouco enjoativo a forma como ele exalta o Castro Alves, mas a gente consegue muito bem acompanhar aqui de forma. Não, é uma leitura super fácil, tranquila, cheia de notas bem explicativas, históricas, o que abre muita gente para os olhos ali para o país da época, o histórico e tudo mais. Então vale muito a pena a leitura. E né, ele morreu muito jovem, o Castro Alves tinha apenas 24 anos. Ele corta o pé sem querer e com isso também contrai tuberculose. E logo muito cedo ele morre na sua cama, no seu leito, também rodeado de várias pessoas, várias das suas paixões e das suas paqueras. Então, assim, ele viveu muito pouco, mas viveu muito intensamente e foi muito reconhecido, né? O que é bem curioso. Então, deixo aqui a minha leitura. Foi bem diferente ler esse livro de Jorge Amado, né? É uma biografia diferenciada, né? É mais uma exaltação, como eu falei. E é bom para a gente poder conhecer um pouco mais sobre esse personagem principal e a ligação, né, que Jorge Amado tem com o Castro Alves. Então, tá aí, uma ligação, né? A nossa próxima leitura vai ser também uma biografia romanceada, que vai ser o livro do O Cavaleiro da Esperança, né? Que é a biografia de Luís Carlos Prestes. Já comecei a leitura, ela é um pouco grandinha, né? É um pouco a letra um pouquinho espremida, né? Um pouquinho assim, vai caminhando lentamente, mas que também está indo bem legal, né? Acompanhar essa leitura. Para quem já leu ou conhece Castro Alves, deixa aqui embaixo o comentário sobre esse livro, sobre Castro Alves, sobre para quem também já leu a poesia do Navio Negreiro, comenta aqui embaixo. E para quem tem dúvida, pode ir lá na guia do Bodega Literária, pode acompanhar todos os vídeos que estão rolando, né? Que eu sempre compartilho com vocês quais são as nossas próximas leituras deste projeto. Então é isso. Tchau para cada um e até a nossa próxima leitura.